Você já ouviu falar no transtorno de personalidade borderline? É sobre ele que eu vou conversar para abrir o nosso programa hoje do Vitrine Revista com a nossa super psiquiatra, a doutora Regiane Kunz. Boa tarde, doutora. Tudo bem contigo? Tudo jóia, Patrícia. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui falando sobre esse assunto que cada dia ganha mais espaço em todas as redes sociais e tudo mais. Traz muita curiosidade, né? Com certeza. Principalmente porque a tradução literal borderline é limite. É o quê? As pessoas vivendo num limite, doutor. O que seria isso? Então, a gente traduziria como limítrofe, né? Então, são aquelas pessoas que estão sempre no limite de alguns outros diagnósticos. É comum que os pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles tenham sintomas de diversas outras transtornos, né? Então, por isso, quando chega bem no limite de fazer um diagnóstico de alguma coisa, de outra, e acaba sendo que ficou esse nome, borderline. E qual que é, por exemplo, quais são os sintomas de borderline? Então, por mais que a gente pense, eu vou tentar explicar um pouquinho o seguinte. Um transtorno de personalidade é um conjunto de características que aquela pessoa vai ter, né? Então, ela tem diversos sintomas. E para ser um transtorno de personalidade, é algo que é diagnosticado geralmente quando se torna adulto. Então, a gente faz diagnósticos depois dos 18 anos de idade, na maior parte das vezes. E são características da personalidade. Então, são coisas que são estáveis. Então, são estáveis ao longo de praticamente toda a vida daquela pessoa. Ela traz esse conjunto e isso vai aparecendo. Não são só em alguns períodos. Por exemplo, a depressão é uma coisa que dura um tempo e tende a melhorar. O transtorno de personalidade continua. E no caso do transtorno de personalidade borderline, uma das principais características é a instabilidade emocional. Então, são várias coisas juntas que trazem um monte de... como se fosse uma montanha-russa na vida da pessoa, sabe? E aí, ela tem uma tendência muito grande a lidar muito mal com frustrações. Então, toda vez que alguma coisa acontece na vida dessa pessoa, um contratempo, né, um término de relação, uma perda de emprego, aquilo vira uma grande crise, né? Então, ela se instabiliza com muita facilidade e isso dura provavelmente a vida toda. Cheia de altos e baixos, mas não desaparece, por exemplo. Em algum momento acontece aí uma falsa estabilidade, doutor, e daí volta, é isso? Isso, eles podem passar períodos relativamente bem, né? Então fica um período bom. Por exemplo, a vida tá tranquila, tá bem empregado, tem um relacionamento estável com uma pessoa legal. E aí, quando tem algum tipo de rejeição, que é um grande gatilho para eles, né? As pessoas com transtorno de personalidade borderline lidam muito mal com a rejeição. Então, elas sentem isso de uma maneira muito exacerbada, né? Todas as emoções acabam sendo muito intensas. Lembra um pouco quando a gente vive a adolescência, sabe? Que aí é aquela coisa assim, é a última festa que você podia ir na tua vida. Então, aquela era a festa da vida. O borderline, o relacionamento dele é sempre como se fosse o mais intenso de todos os tempos. Eu estava lendo que também ele pode ser muito confundido com outros transtornos, principalmente com esquizofrenia e bipolaridade, doutora? Sim. Por quê? Porque o transtorno de afetivo bipolar, ele é caracterizado justamente por esses períodos de altos e baixos, né? A gente tem épocas de depressão no bipolar e períodos de euforia, que seria uma alegria fora do normal. O borderline também tem oscilações muito grandes, justamente por essa instabilidade, né? Então, muitas vezes eles ficam por períodos, assim, muito acelerados, muito otimistas, né? Porque são extremos. E aí, um outro período, eles podem estar muito deprimidos. Então, é muito comum que a gente tenha outros diagnósticos, comorbidades, nas pessoas com transtorno de personalidade borderline. É possível, inclusive, que elas tenham, né, transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar ao mesmo tempo, embora isso não seja frequente, né? O mais comum é que a gente tenha os portadores de transtorno de personalidade borderline fazendo episódios depressivos. Entendi. E aí, em relação à esquizofrenia, algumas vezes as pessoas com borderline, elas acabam manifestando alguns sintomas que lembram esquizofrenia. Por exemplo, alucinações e delírios, né? Elas podem ficar muito desconfiadas, né? Principalmente em relação a companheiros e tudo mais. E aí a gente tem um pouquinho de dificuldade para discernir. Mas no borderline, como eu falei, a tendência é que isso dure muito tempo e venha de uma forma crônica. Isso, e como que começa? Qual é a causa, doutora? Por exemplo, é genético, é hereditário ou não? É algum trauma que a pessoa sofre, daí desencadeia tudo isso? A gente tem, né, como na maior parte das questões de psiquiatria, uma herança genética que é uma tendência, mas é uma doença multifatorial. Então, a gente tem
a fragilidade genética com situações do ambiente. Então, muitas vezes são traumas ou uma infância que teve alguma dificuldade, né? Maus tratos ou mesmo negligência. Mas isso não é obrigatório, né? Então, é como se a gente tivesse vários ingredientes que formassem o bolo. Entendi. E tem cura, doutora? Assim, por exemplo, não, está curado desse transtorno ou é só tratamento? A pessoa vai ter que tratar a vida toda? A gente não tende a falar em cura na maior parte dos problemas da psiquiatria. O transtorno de personalidade borderline também é assim. A gente tem um tratamento que controla os sintomas, né? E aí a gente tem hoje o maior nível de evidência para tratamento de um tipo de terapia chamado DBT, né? Que é uma terapia cognitivo-comportamental focada, né, neles aprenderem a lidar com as emoções que são extremas e, ao mesmo tempo, quando a gente tem comorbidades, depressão, ansiedade e tudo mais, isso pode trazer a necessidade de usar medicações. É comum também que depois de uma certa idade, né, principalmente depois, quando chegam mais para terceira idade, os sintomas deem uma diminuída, isso fique menos intenso, mas a gente não fala de cura realmente. E que idade geralmente costuma surgir, assim, os primeiros sintomas? É desde criança, adolescente? É mais frequente a gente ver isso no começo da adolescência, né? Então, o transtorno de personalidade borderline, ele tende a aparecer ali nos primeiros anos da adolescência. E o que acontece? Como ele é um transtorno que tem uma confusão já justo com a adolescência, porque já é uma fase de altos e baixos, a gente muitas vezes vê as pessoas antecipando o diagnóstico para 16 anos, 17 anos, diferente dos outros transtornos de personalidade que a gente só faz o diagnóstico depois dos 18, né? Entendi. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Vitrine Revista. Passa seu Instagram, que eu sei que tem bastante conteúdo riquíssimo lá também. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, meu Instagram, que é a principal rede social que eu uso, é @dradoutora.regianekunz. E tem lá, inclusive, algumas postagens sobre transtorno de personalidade, incluindo transtorno de personalidade borderline, para quem tiver dúvidas. E podem me mandar mensagem que eu também posso tentar ajudar no que eu puder. Perfeito, doutora. Obrigada mais uma vez e até a próxima.